estamos iniciando hoje o nosso programa Craques do Varejo com o conselheiro, vice-presidente do Conselho do Sebrae, Zé Vieira. Zé Vieira é uma pessoa que a gente tem sempre uma relação pessoal, construtiva, pelas sugestões, pela opinião que ele vem dando, no sentido de que a gente fortaleça o trabalho da agricultura no nosso Rio Grande do Norte. É presidente da Federação da Agricultura aqui no estado do Rio Grande do Norte. Zé Vieira, fala um pouco sobre o seu trabalho, há quanto tempo você está envolvido dentro desse trabalho da agricultura, principalmente nesse desafio que é fazer, desenvolver esse trabalho dentro do Rio Grande do Norte, uma região dentro do Nordeste. Nós somos de famílias agrícolas, né? E de formação técnica. Eu sou formado em técnico, leite e derivados, e já há 3 anos estamos aí à frente da Federação da Agricultura, fazendo um trabalho justamente de resgate da instituição e da agricultura do modo geral, promovendo o seu desenvolvimento sustentável. Vieira, hoje qual o principal desafio? Como você vê o cenário dos próximos 5, 10 anos dentro desse segmento aqui no Rio Grande do Norte e a nível Brasil? Haja vista que cada vez mais as pessoas consolidam, o Brasil se consolida como um celeiro de alimentos, como um grande produtor de alimentos. E que participação o Rio Grande do Norte pode ter nesse cenário? Olha, o grande gargalo que nós temos, Marcelo, hoje é a questão realmente de infraestrutura e logística. O porto que nós temos hoje, ele não atende com a eficiência necessária que o mercado e que os produtores exigem. Nós temos um porto com deficiência de movimentação de pallet, nós não temos um porto graneleiro, ou seja, nós não podemos receber grãos de outros estados, e então nós precisamos realmente dessa questão de infraestrutura e logística. Eu acho que é o grande desafio do Brasil para os próximos anos. E no Rio Grande do Norte especialmente, como você vê esse cenário? Olha, nós precisamos, o nosso porto hoje, ele precisa ser ampliado, né? Nós estamos vendo a cada ano as nossas frutas principalmente ser exportada pelos portos de Suape, justamente, Suape ou por Fortaleza, aqui no Ceará. Então, eu acho o grande desafio é nós fazermos com que isso tudo venha e saia pelas nossas entradas e saídas portuárias. Nós já temos aí o aeroporto, que eu acho que é extraordinário, uma ferramenta extraordinária, que é o novo aeroporto de São Gonçalo, mas precisamos de avançar muito nessa questão de porto aqui no Rio Grande do Norte. O aeroporto, qual o tipo de produto hoje produzido no Rio Grande do Norte, o que poderemos produzir, que poderia ser escoado através do aeroporto? Do aeroporto são as frutas frescas, né? Os produtos frescos, né? O peixe também, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de atum, né, do Brasil, mas a parte fresca, os produtos frescos, é fundamental ter um aeroporto que dê saída e escoamento para a nossa produção. A nível de Brasil, quando nós estamos presentes nessas feiras grandes, eu já tive a oportunidade de participar da Fruit Logistic na Alemanha, em Berlim, em que posição o Rio Grande do Norte se encontra diante dos outros estados brasileiros e nós somos referência em quê? Olha, da nossa pauta de exportação, o Rio Grande do Norte, dos 15 principais produtos, em torno de 10 é do setor agropecuário. Nós temos a maior empresa de fruticultura do Brasil, aqui instalada no Rio Grande do Norte. Então a parte de melão, banana, manga, eu acho que nós somos exemplo, porque os nossos produtores rurais são altamente tecnificados. Hoje você encontra mão de obra com facilidade para fazer esse trabalho aqui no Rio Grande do Norte ou ainda precisamos importar mão de obra? Não, eu acho que é um desafio muito grande essa questão de mão de obra. E aí o Senar, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculado à Federação, tem feito um trabalho árduo na parte de qualificação. A gente sempre tem dito, Marcelo, que não adianta mais produzir, nós precisamos de ter produtividade. Então, e se tem produtividade através da qualificação profissional? Nós temos uma carência, uma dificuldade muito grande em mão de obra atualmente, em função até mesmo dos programas sociais do governo federal. Isso tem inibido e tem dificultado essa questão de mão de obra para a área rural. Você, como presidente da Federação da Agricultura, quais as potencialidades que você enxerga no Rio Grande do Norte e em que regiões estão localizadas essas potencialidades? Olha, nós temos a região do Seridó, grande produtora de leite. E derivados, né? E derivados. Na região do Seridó nós temos mais de 315 queijeiras artesanais, um potencial extraordinário. Nós temos a região de Mossoró, Baraúna, Vale do Açu, a parte da fruticultura. Na parte do litoral nós temos a cana, temos o camarão,
também. Então são potencialidades extraordinárias e que precisamos avançar incentivando a irrigação. O semiárido do Rio Grande do Norte, com 93% do seu território no semiárido, precisamos trabalhar fortemente na irrigação, principalmente para os pequenos e médios produtores. E aí sim eu acho que vamos ter aí sempre avançando e produzindo, como é de conhecimento de todos, a comida melhor e mais barata do mundo. A cultura do algodão, principalmente do algodão de fibra longa, do algodão mocó, já foi uma referência não só no Brasil, que nós tínhamos a presença de ingleses, de outros empresários que vinham aqui comprar, se abastecer desse produto que era o algodão mocó. Hoje você consegue enxergar de amanhã a gente voltar a produzir esse tipo de produto? Eu acho com uma certa dificuldade, porque quando nós vamos comparar com o estado da Bahia, o estado de Goiás, Mato Grosso, que são altamente produtivos nessa questão de algodão, e lá eles têm um custo menor, eu acho mais difícil aqui a gente retomar da forma como era antigamente. Eu acho que nós precisamos, inclusive, aqui trabalhar muito, principalmente dos pequenos produtores, a parte de óleo. Os óleos vegetais para abastecimento da Petrobras, o óleo de girassol, o óleo da mamona, eu acho que aí sim, eu acho que pode ser bem interessante, desde que a Petrobras pague um preço justo e viável aos pequenos produtores rurais. Vieira, o estado do Paraná, nós sabemos que é um estado que tem uma participação importante na produção desse segmento da agricultura, e nós sabemos que se deu há um embasamento, há pilares, principalmente na parte de técnicos visitando o campo, técnicos passando informação, ensinando essas pessoas, essas famílias do campo, desde a higiene pessoal até a produção e como armazenar esses produtos, seja do milho, a soja, etc. Hoje o Rio Grande do Norte consegue ter esse apoio? Como você enxerga que amanhã a gente consiga ter também uma referência? Através de que nós temos uma UFES aqui, uma Universidade Federal do Semiárido, como a gente poderia se tornar uma referência de conhecimento, porque é com conhecimento que a gente conseguiria ganhar tempo. Eu tenho dito sempre, Marcelo, que a assistência técnica, ela mudou o seu perfil. Antigamente a assistência técnica era um técnico que chegava numa propriedade, tomava um café com o produtor, dava um tapa nas costas dele, conversava ali meia hora, uma hora e ia embora. Agora não, a assistência técnica ela tem que ser continuada, ela tem que ser através da meritocracia. Os técnicos do governo têm que receber, ser reconhecidos através da meritocracia e com objetivos claros. Quais são os objetivos e as metas para ele? Então eu acredito numa assistência técnica diferenciada. O estado do Paraná realmente é referência nisso, na parte de assistência técnica junto ao produtor, junto com os órgãos de financiamento, como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, no nosso caso aqui. Então eu acredito fortemente nessa questão da assistência técnica continuada e junto ao produtor rural. Aí sim eu acho que nós vamos conseguir ter ganhos extraordinários na nossa produtividade. Como vocês têm conseguido convencer aqueles fazendeiros, aqueles empresários que há tempos, aos últimos 100, 50 anos ainda estão nessa atividade, a fazer com que eles invistam nesse segmento e muitas vezes até estimulem aos próprios filhos a permanecerem nessa atividade? Nós temos e sabemos que no semiárido nós temos 3 meses de incerteza de chuva e 9 meses de certeza que não vai chover. Então é um desafio muito grande fazer com que os nossos produtores permaneçam no campo. Primeiro, a parte de educação na área rural, ela deixa muito a desejar. A parte de saúde também na área rural praticamente não existe. Segurança também está muito deficiente. Parte de estradas também difícil. Então eu acho que nós precisamos de resolver primeiro essas condições básicas, porque senão nós não vamos nem sequer convencer o homem do campo a permanecer no campo, se ele não tiver um mínimo de segurança que seja jurídica e de sobrevivência na área rural. Então eu vejo que na hora que nós conseguimos junto, setor privado e governo, trabalhar de forma harmoniosa, com os objetivos claros, com políticas agrícolas a médio e longo prazo, eu acredito que sim, os produtores vão entender que precisam de continuar na área rural, mesmo porque é uma questão de vocação. Não adianta pegar um morador de cidade que ele querer colocar no campo, nós não vamos conseguir fazer com que ele fique no campo. Então, é a questão de produtor rural, é a questão de vocação. É o que nós sabemos fazer, é produzir alimentos. Mas para isso precisamos de ter viabilidade de sobrevivência na área rural.
A questão do crédito, nós sabemos que várias atividades, embora o Brasil tenha vocação, tenha uma oportunidade no momento, a gente sabe, a parte habitacional e outros setores, o setor do comércio, da indústria também pede muita liberação de crédito e também a oferta de crédito, né? O setor rural, ele hoje consegue ter uma quantidade de recursos que seja suficiente para o produtor rural? Como você enxerga essa parte financeira? O governo federal tem dado apoio, o governo do estado participa desse trabalho? Veja bem, hoje o problema não é dinheiro, o problema é ter acesso a esse dinheiro. Os produtores têm muita dificuldade porque nos últimos 20 anos nós tivemos aí em torno de 13 secas e 4 ou 5 enchentes. Então é muito difícil dar continuidade. Então a maioria dos nossos produtores rurais estão com problema sério de endividamento rural. Endividamento esses que o governo federal aí, eu digo, não conseguiu resolver, porque sempre vem remendando e empurrando com a barriga essa questão do endividamento rural do Nordeste. Não existe um planejamento a médio e longo prazo, é só resolvendo o corretivo, o problema do passado. Justamente. Agora, nós apresentamos ao governo federal, a presidente Dilma, através da CNA, através da nossa presidente senadora Kátia, que nós estamos mostrando ao governo federal o que o Nordeste está crescendo e o que ele poderia crescer mais. Para que ele possa crescer e avançar mais, se passa necessariamente em resolver a questão do endividamento rural do Nordeste. Nós percebemos que Bolsa Família, o maior contingente está no Nordeste, todas essas ações, o menor IDH está no Nordeste. Então nós precisamos de forma clara tentar resolver essas questões que estão emperrando o desenvolvimento do Nordeste e do setor rural nordestino especificamente. Vieira, sobre a questão defensivos agrícolas, algumas pessoas chegam a afirmar que o Brasil ele usa, alguns dizem até em excesso, aqueles mais exaltados, outros dizem que esse uso é dentro do normal, o índice de aplicação de defensivos agrícolas na produção da agricultura. Como você avalia esse nosso índice? Nós estamos dentro da normalidade, região a região a gente consegue se manter na média? Olha, Marcelo, o Brasil, de país importador, de 1970, que nós importávamos carne da Austrália, leite da Nova Zelândia, o nosso feijão vinha aqui do México, enfim, de um país importador, nós passamos a ser um país exportador de alimentos, graças muito à Embrapa. A Embrapa foi criada em 1973, justamente para poder dar essa dinâmica em tecnologia. Agora, sabemos que ao longo dos anos, o Brasil passou a produzir mais. Hoje nós alimentamos o Brasil e o excedente de 30% nós exportamos e somos os maiores produtores de alimento do mundo. E nos próximos anos, sem sombra de dúvida, seremos o maior, nos próximos 5 anos. Agora, com isso também vem o quê? O maior consumo de fertilizantes, de defensivos agrícolas, em função até mesmo da produção que vem aumentando. Nós estamos batendo aí o maior recorde da produção de grãos, em torno de 165 milhões de toneladas agora nesse ano, e a tendência é realmente aumentar. Mas aí vem a pesquisa. Eu não acredito, e aí eu não defendo também quem utiliza de forma desordenada. Essa não é a nossa função é defender aqueles produtores que estão preocupados com a sustentabilidade e usando de forma racional, de acordo com o que a legislação permite. Agora, produzir alimentos sem fertilizantes, sem defensivos agrícolas, é impossível alimentar o mundo. Como você vê a cultura do alimento orgânico? A gente sabe que é uma tendência, as pessoas estão cada vez mais preparadas para pagar um pouco mais. Nós sabemos que a produção é mais limitada, um custo mais elevado, mas as pessoas, o consumidor está preparado para continuar nesse consumo crescente? Olha, eu acho que é extraordinário. A agricultura orgânica é um conceito, né? Eu acho que ela vem para ficar, mas eu acho que nós estamos muito distante do que precisamos. Se nós formos ver o que nós temos de orgânico nas prateleiras do supermercado, a gente vai ver que é um nicho muito pequeno em função do custo de produção, né? É impossível você querer produzir carne para alimentar o mundo através de agricultura orgânica, uma pecuária orgânica. Eu acho que nós precisamos sim, ao longo do tempo, ir
buscando tecnologia, buscando informações para podermos reduzir o máximo possível. Agora, fazer com que toda a agricultura, todo o alimento produzido no mundo seja através de agricultura orgânica, eu acho que nós estamos muito distantes dessa realidade. O Rio Grande do Norte é referência mundial até na produção do melão, da fruticultura irrigada, e temos também uma participação na parte da manga e outros frutos, a banana também a gente tem essa produção. Mas você consegue ver algumas mudanças, outros produtos também ganhando essa participação na pauta? Eu acho que sim, o Rio Grande do Norte, como você mesmo diz, é referência a nível de competitividade, de produtividade, na qualidade da fruta. Inclusive eu tive agora informações recentes que vai ter melão de uma determinada empresa que ela vai ter um certificado de doçura daquele melão que você vai consumir. Então isso é um passo extraordinário. Quer dizer, você não corre o risco nunca de pegar um melão que não esteja no padrão que você gostaria. Agora, eu acho que nós precisamos, volto a dizer, ampliar o acesso. Eu acho que nós precisamos de aumentar a quantidade de produtores a poder produzir mais a parte da fruticultura. Então eu vejo que nos próximos anos, eu acho que o Brasil vai avançar muito, porque de 100 milhões de hectares que nós temos irrigado, o Brasil apenas irriga 5 milhões. Então nós temos uma potencialidade extraordinária em aumentar a produtividade. E no nosso estado especificamente, nós estamos aí agora já entrando dentro dos Estados Unidos, nos próximos meses, discussões internas, já teve missão técnica nossa de empresários nos Estados Unidos, é um grande mercado. Eu acho que a tendência é aumentar a nossa participação em fruta seca. Vieira, eu sinto uma falta de algum projeto para agregar valor a essas frutas. Talvez um beneficiamento dessas frutas, em vez de a gente vender um melão, vender salada. Como você consegue avaliar a tendência? Nós vamos conseguir fazer esse trabalho, agregar valor à nossa fruta já aqui no ponto de saída? Eu acho que sim, eu acho que nós temos que buscar empresas e indústrias de alimentos para o Rio Grande do Norte. Indústrias, por exemplo, de sucos prontos. Eu acho que o Brasil está perdendo, e o Rio Grande do Norte especificamente, um grande potencial que é produzir o suco pronto para os outros países, frutas inclusive que são particulares da região do semiárido, da região do Nordeste, como o cajá, mangaba, são frutas exóticas. Eu acho que é um potencial, um nicho de mercado que deve ser explorado. Também a parte de frutas secas, saladas de frutas prontas, principalmente para abastecer o mercado da aviação e também escoar através do aeroporto para os países da Europa, principalmente, que nós estamos aí a 6 horas apenas da Europa. O Rio Grande do Norte tem esse diferencial que eu acho que vai ser e deve ser explorado o máximo possível dessa potencialidade que é a distância dos outros países, os países europeus aí, consumidores. Vieira, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, Craques do Varejo Campeões na Vida, e eu quero convidar você e toda a equipe, também os membros da Federação da Agricultura, para participar da nossa 53ª Convenção Nacional Logística. Nós estaremos recebendo aí aproximadamente 3.000 pessoas de outros estados, já estamos com o número de inscrições já em cima disso. Essa convenção acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de novembro, feriado do dia 15 de novembro. E também uma oportunidade até para essas pessoas que estão vindo, além de participar da nossa convenção, visitar essas fazendas, os centros de produções, os packing house, e observar o que nós temos também de melhor nesse setor. Então deixo a você para fazer a mensagem final e convidar essas pessoas para visitar o nosso estado e inclusive colocar na programação também, visitar algumas áreas do estado que nós somos referência em produção na agricultura. Sem sombra de dúvida, Marcelo. E eu sempre digo o seguinte, que não adianta produzir se não tiver a comercialização. Então somos parceiros, sempre fomos. A agricultura e o comércio é importante seguir junto, porque não adianta produzir se não tiver uma comercialização eficiente e competente. Então, sem sombra de dúvida, estaremos sempre juntos aí no que é bom para o nosso estado. Muito obrigado, Vieira, e até a próxima segunda.